Olá, alunos. Aqui quem fala com vocês é o professor Pedro Henrique. Hoje nós vamos ter uma aula de controle de estoque e eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos básicos do controle de estoque. Então, pessoal, nós vamos ver aí quais são os principais tipos de estoque, quais são os principais controles que a gente pode exercer, quais as vantagens, quais as desvantagens, entre outras coisas. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Controle de estoque. Vamos aprender aí os principais conceitos básicos aí. Primeiro, para que serve, né? Muita gente às vezes entende que o controle de estoque é apenas você pegar e guardar uma mercadoria. Então eu vou ali numa indústria, numa empresa, pego aquela mercadoria e guardo ela em determinado lugar. Não, o controle do estoque vai muito além disso, vai todo um gerenciamento, um projeto, um acompanhamento. A gente consegue equalizar uma série de informações necessárias para o crescimento, manutenção e diminuição do custo, né? Crescimento da empresa e tudo, e diminuição do custo, né? de operação da empresa, né? Então, vamos lá. Controle e gestão de estoque, né? Seria a área responsável por controlar o fluxo de mercadorias, né? Aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos entender a mercadoria que entra, mercadoria que sai, apontar ali quais são as vendas, né? O volume de vendas, o que que a gente precisa comprar, qual é o tipo de mercadoria que sai mais, entre outras coisas e outras informações que são bem fundamentais para a gente operar dentro de uma empresa, né, dentro de uma indústria. Então, ele visa permitir que o setor de compras tenha informações precisas sobre o volume de compras de cada item e a sua frequência. Essa informação, pessoal, é muito importante, porque vamos supor que a gente tem aí, pegar um exemplo prático, um supermercado. O supermercado é perfeito para o exemplo. Por quê? Porque as mercadorias no supermercado vêm-se com bastante facilidade. Então, o gerente, o gestor, as pessoas que estão na gestão, elas precisam controlar muito bem a entrada, a saída, o manuseio das mercadorias, porque senão vai ocorrer de perder, né? Então, a comida ela tem data de validade, e se não tiver um controle bem eficaz de estoque, de compra, de venda, de fluxo de mercadoria, a instituição ali, o supermercado, no caso, vai perder mercadoria. E se ele perde mercadoria, está perdendo o quê, pessoal? Está perdendo dinheiro. Então, inclusive, muitos supermercados pequenos, medianos, acabam falindo porque não tem um bom controle, né, uma boa gestão de mercadorias. Então, os supermercados maiores têm lá os profissionais gabaritados, né, em logística, em transporte e outras coisas lá para poder fazer todo esse gerenciamento, mas supermercados menores, por exemplo, não têm. E se o dono não tem esse cuidado, com certeza ele vai falir, porque vai gastar muito dinheiro desnecessariamente. Então, pessoal, essas informações elas vão permitir que o gestor tome as decisões da melhor maneira possível. Então, por exemplo, ele vai saber que determinado produto está para vencer e que eu não vou comprar. Então, vamos pegar o exemplo do nosso supermercado. Se eu tenho lá um estoque de Coca-Cola que está para vencer, e eu ainda sei que, por exemplo, eu vendo 200 Coca-Cola, só um exemplo, vendo 200 Coca-Cola por dia, e eu tenho lá um estoque de 1.000, e eu sei que vai vencer, esse estoque vai vencer em 3 dias. Então, eu vou comprar mais mercadoria? Não. Então, mais para que eu possa tomar essa decisão, eu preciso ter os dados na mão. E esses dados eu vou conseguir como? Através do gerenciamento do controle do estoque. Então, as vantagens são muitas, né? Melhora os lucros, por todos esses motivos que eu já falei para vocês. Perder mercadoria é perder dinheiro. Além, por exemplo, o supermercado tem um vencimento, mas em outras indústrias a gente pode estragar a mercadoria, se for manuseado da maneira errada.
né? Você vai perder mercadoria, tem produtos que são bem sensíveis, tem a questão do roubo. Se você não faz um bom controle de segurança dentro desse controle de estoque, pode sumir mercadoria, pode perder, pode estragar, e tudo isso é o quê? Prejuízo para a empresa. Então, ele vai evitar comprar compras desnecessárias, vai evitar itens obsoletos. Então, se eu tenho um bom gerenciador de um bom controle de estoque, eu vou evitar comprar aquelas coisas que quase não saem. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma hortifruti lá no meu supermercado, e eu sei que quiabo quase não sai, só um exemplo. Então, eu sei que quiabo sai bem pouco. Então, eu vou evitar comprar ali uma grande quantidade desse quiabo e vou evitar gastar, né, ter um prejuízo em cima disso aí. Então, vou conseguir compras com descontos maiores. Então, se eu tenho um bom controle de estoque, eu sei quais são os produtos que eu preciso de maior quantidade. Então, eu sei qual produto eu posso comprar numa grande quantidade e se eu vou comprar em grande quantidade, eu posso negociar um desconto maior. Então, tudo isso é o quê? Receita, né? Tudo isso é dinheiro que entra para a empresa, que é poupado, na verdade, né? Melhor aproveitamento de espaço. Você já fala da questão da organização do estoque, da estrutura, né? Que a gente vai abordar posteriormente. Aumento de produtividade, maior facilidade na identificação de ativos. Essa parte é muito importante, pessoal. Por quê? Porque você vai ter ativos na sua empresa, na sua indústria, no seu supermercado, em qualquer lugar que você for trabalhar, você vai ter ativos que valem mais do que outros. E aí o seu controle, o seu gerenciamento precisa ser mais detalhado, precisa ser mais específico. Vou dar um exemplo. Quando eu já fui gestor de estoque numa grande papelaria aqui de Goiânia. Então, assim, ela tem uma rede de papelarias, são 7 papelarias, né? E eu era gestor só de um, né? De uma papelaria. E quando chegava, por exemplo, cartucho, que era uma quantidade bem maior, né? A gente tinha uma quantidade bem maior, assim, de alguns cartuchos, né? E toners, e eles são bem mais caros. Então, a gente está falando do quê? Uns 15 anos atrás, mais ou menos, quase 20 anos atrás. Então, essa época, o toner, por exemplo, era R$ 415. Agora, você faz a soma aí há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então, era bem, bem caro. E a gente precisava ter um cuidado todo diferenciado, um cuidado todo especial com esses cartuchos, com esses toner. Por quê? Porque se sumisse um, rapaz do céu, pegava para o nosso lado. Então, assim, neles a gente dava um tratamento diferenciado. Não era qualquer pessoa que acessava, a chave ficava só comigo ou com o gerente da loja, né, que era só o gestor do estoque. Por exemplo, nem os próprios meninos que trabalhavam para mim na época, né, que eram é, auxiliares ali no estoque ali, que eram funcionários do estoque, mexiam nos cartuchos. A chave era só comigo. Ah, Pedro, eu preciso pegar tal cartucho, tal toner. Assina aqui. Assinava, ia lá, pegava a chave, dava para ele, pegava de volta e devolvia. Então, esse é um tipo de controle. Por quê? Porque o ativo é mais valioso. Então, isso é bem importante você diferenciar. Eu também tenho aí alguns softwares de controle de estoque, né? Então, hoje a gente tem bastante softwares aí que já faz todo esse monitoramento, balanço, faz todo esse estoque aí da maneira devida, né? Então, isso é bem importante aí. A gente tem alguns relatórios muito, muito importantes aí nessa questão do controle de estoque. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre esses softwares futuramente, mas basicamente são programas que te dão já uma relação completa do que você tem, do que você vendeu, do que você comprou, do que é necessário comprar, entre outras coisas. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre o tipo de estoque. Os estoques, a gente tem vários tipos de estoque. Eu separei aqui só os principais para a gente não abordar de maneira mais prática, né? Então, eu tenho aí o estoque de antecipação ou sazonal, que é aquele estoque que a empresa adota quando ela prevê uma demanda futura. Ela tem um objetivo de nivelar flutuações, né? Comum em datas sazonais. Vou dar um exemplo aqui ainda no nosso supermercado. Eu sei que julho é festa junina. Então eu sei que vende muito doce, muita rapadura, pé de moleque, paçoca, entre outras coisas. Então eu, como gestor do estoque ali do supermercado, o que que eu vou fazer?
eu vou já preparar um estoque de antemão para essa data comemorativa. Então, eu sei que no Natal vende muitas frutas, então já vou comprar as frutas que mais vendem. Então, é basicamente isso aí. Estoque consignado é aquele que é mantido por terceiros, como distribuidora, clientes, entre outros. Um dos motivos, por exemplo, dessa papelaria ter um controle muito mais eficaz nos cartuchos de toners é que alguns deles eram terceirizados. Ou seja, as empresas, por exemplo, a HP mandava o toner, ele ficava lá determinado tempo, como não é um produto muito perecível, né, a validade dele é de anos, ele ficava ali determinado tempo, se vendesse, a empresa pagava, se não, a empresa devolvia. Então, é um tipo de estoque que você fornece, né, para o seu vendedor, para o seu consignado, e se ele vender, beleza, se não vender, ele te devolve. Nós temos aí o estoque de contingência, que é o estoque mantido como garantia para cobrir possíveis situações de falha extraordinária nas operações. Isso aqui é muito para a indústria, né? Por exemplo, eu tenho uma indústria lá que vende vamos supor, Unilever, né? Se eu não me engano, vende lá maionese, tempero, entre outras coisas. Então, ela precisa ter um estoque da maionese, vamos supor, né? Eu não sei se é essa, mas a Helms, né? Helms. Bom, eu não sei o nome. Vamos lá, Qualy, eu sei, né? Manteiga. Manteiga Qualy, esse eu sei. Então, eu fabrico manteiga Qualy. Eu dependo de máquinas, de pessoas, eu dependo da fábrica funcionando para poder entregar essa manteiga para meus clientes. Então, vamos supor que eu entrego 1 milhão de manteiga ao dia. Para entregar 1 milhão de manteiga ao dia, eu tenho que ter fabricado previamente essas manteigas. Então, eu tenho que ter um estoque X, né, Y, preciso ter uma quantidade X guardada no meu estoque. Para quê? Para se um dia a fábrica, por exemplo, tem um princípio de incêndio, preciso parar a produção por 2 horas. Eu tenho um estoque de contingência que eu posso manter os meus clientes abastecidos, né? Mesmo com a minha parada. De quanto tem que ser esse estoque? Depende. Depende da saída, de qual material você está trabalhando, qual que é a data de validade, entre outras coisas. Estoque inativo são os itens que estão obsoletos, não tiveram saída nos últimos períodos. Então, eu preciso remover esse estoque, esses itens que não têm muita saída, e colocar ele no estoque separado, né? Delimitar um espaço separado, colocar em relatório separado. Por quê? Porque são itens que não saíram, não tem muita saída e provavelmente vão demorar a sair. Só para mim ter um controle também sobre ele. Estoque máximo é aquele máximo que você pode estocar lá dentro da determinada empresa, né? E aí você vai levar uma série de coisas em consideração, como pedidos, quantidade que é vendida, data de validade, entre outras coisas. Estoque mínimo é o inverso, né? A quantidade mínima que você deve guardar, por exemplo. A gente tem o estoque lá, né? Da manteiga, por exemplo. Eu tenho que ter uma quantidade mínima por dia ali para me atender determinados pedidos que possam chegar de maneira extraordinária, né? De maneira fora do comum. Aqui, pessoal, eu tenho também o estoque dropshipping. Esse estoque, ele vem crescendo, esse tipo de estoque, na verdade, ele vem crescendo muito nos últimos tempos, porque ele é estoque voltado para o e-commerce, né? Lojas online, pessoas que vendem por vendas online. Então, ele basicamente é o quê? Você recebe uma ordem de serviço online e vai encaminhar ao fornecedor. O fornecedor vai pegar essa ordem de serviço e vai mandar para o cliente em nome da sua empresa. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu vá comprar um celular, você vende celular, lá um iPhone. Só que você não vende o iPhone, você não tem um estoque de iPhone. Então você vai pedir para a loja vai mandar para o cliente, só que ela vai mandar no seu nome, né? Com seus dados, com as coisas tudo sua, né? Então esse é o tipo de estoque que tem crescido muito devido às vendas online ter crescido bastante também, né? Então seria meio que um intermediário, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre manutenção de estoque. Manutenção de estoque, pessoal, é peça fundamental em qualquer empresa que depende de mercadoria, que depende de produtos. Então, quando eu trabalho com produtos, eu vou ter um estoque. Quando eu tenho um estoque, eu preciso dar manutenção desse estoque de maneira adequada,
Por quê? Porque se eu não manusear esse estoque da maneira adequada, se eu não der a devida atenção a esse estoque, se eu não tratá-lo da maneira devida, eu vou gerar prejuízo para a empresa. E muitas vezes, pessoal, a empresa fica no vermelho por conta de poucas coisas, poucas mercadorias que estragam. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja de celular. Eu compro ali um celular por R$ 400 e vendo, só um exemplo, vou vender por 600. Ou seja, eu estou ganhando R$ 200 em um celular. Então, se eu perco um celular desse, se eu estrago, se eu armazeno errado, se rouba, se acontece qualquer coisa, eu já perdi o quê? R$ 400. Ou seja, eu vou ter que vender aí 3 celular, entendeu? Para poder sobressair o prejuízo que eu tive. Então, só para você entender, né? É muito séria essa questão do manuseio do estoque. Você precisa manusear, você precisa guardar o estoque da maneira devida, porque senão você pode falir uma empresa, né? Então, a manutenção é parte fundamental aí de qualquer empresa. Para uma correta manutenção, deve-se levar em conta aspectos financeiros, contábeis e físicos, os quais são extremamente importantes para esse sistema. Então, a gente tem alguns princípios, são 3 princípios que norteiam uma boa manutenção de um estoque. Primeiro princípio é a abrangência. O que a abrangência nos diz? Que eu tenho que levar em conta todos os elementos que podem impactar no meu estoque. Então, tudo aquilo que pode impactar no meu estoque, eu vou levar em consideração. Financeiro pode impactar? Pode causar severos prejuízos. Contábeis? Pode. Eu tenho taxas que podem ser cobradas de determinado produto, se ficar determinado tempo, e entre outras coisas. Físicos são os meios físicos, né? Manuseio físico, armazenamento e outras coisas a mais. Então, tudo isso faz a emergência. Eu tenho que levar tudo isso em consideração. Que também eu poderia colocar os pessoais, que é capacitação de pessoas, entre outras coisas. O princípio da flexibilidade permite uma interligação entre os sistemas de modo que é possível escolher qual o melhor sistema para se utilizar. Neste, a comunicação entre os sistemas é um alto ponto. Então, flexibilidade é eu poder alternar aí entre maneiras diferentes de sistemas. Então, eu posso escolher qual que vai ser o meu melhor sistema, que jeito que eu vou gerir esse estoque, como que vai ser a minha estratégia, qual software que eu vou utilizar. Então, eu tenho que ter uma flexibilidade nessa situação. Princípio da praticidade. Objetividade e agilidade de maneira que tudo funcione com a máxima fluidez, sem que seja necessária a intervenção de supervisores ou gestores. Eu preciso ser prático no meu manuseio, eu preciso ter regras bem definidas, eu preciso ter procedimentos bem definidos, para que não preciso, eu como gestor, você como gestor, ficar interferindo manualmente, todo momento, toda hora, né? Ficar dizendo como que deve ser armazenado, qual que é a maneira utilizada, qual que vai ser o sistema. Tudo isso vai ser vai ser definido previamente pela equipe gestora e vai ser seguido esse procedimento pelas outras equipes. Então, isso vai apresentar uma fluidez, vai ser mais fácil. Não preciso ficar monitorando, né? Eu, como gestor, não tenho que ir lá monitorar todo o tempo, né? Óbvio que você vai precisar checar, fazer checagens, né? Ou você, ou alguém da sua equipe, para ver se tudo está correndo da maneira devida, mas eu não tenho que estar ali todo o tempo manuseando aquilo ali, né? Por isso que a gente tem o princípio da praticidade e eu preciso ter procedimentos eficazes, né, para poder isso acontecer. Bom, pessoal, gravando, fim. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Esses são só os elementos básicos, tá? Só os conceitos básicos que a gente vai utilizar. E aí, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo mais detalhado alguns aspectos.